Amém, Senhor. Amém, Deus. Oh, Senhor, quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por cada um de nós. Oh, meu amado, meu querido Deus. Hoje eu gostaria de ler um texto, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de ler um texto para ver como que Deus, ele se importa conosco, como que Deus, ele nos vê. Aqui o exemplo é de Moisés, mas a gente, com a experiência de vida, com o tempo que passa, a gente vê como que Deus, ele faz conosco também. Então, se vocês forem lá no livro de Números, capítulo 12, tem uma história que mostra como que Deus se levanta para defender o seu povo. E aqui eu não estou falando o seu povo ali de Israel, mas o seu povo universal, né? O seu povo, não sei se a gente pode dizer universal, mas o seu povo mundial. Essas pessoas que no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, Deus veio salvando, desde a época de Adão e Eva até o último ser humano que Deus salvar nessa terra. E lá está escrito o seguinte, capítulo 12, Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra ele, e ele os deixou. Contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, como a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhes cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Então Miriam e Arão, irmão de Moisés, criticam Moisés porque ele se casa com uma mulher etíope. Né? Eu imagino que da boca de Miriam começou na cabeça do Arão, né? Que essa mulher, como é que casa com ela? Então começa tudo nesse tipo de intriga, né? Nesse tipo de insatisfação. Então, a Bíblia diz que Deus escuta aquilo. E além deles criticarem Moisés, eles se sentem profetas, tanto quanto Moisés. Tão poderosos a ponto de julgar, criticar como Moisés. Que sinceramente, pelo que a gente vê, nunca julgou ninguém. Ele sempre intercedeu pelo povo. Cada vez que o povo tropeçava, caía, pecava fortemente contra Deus, Moisés vinha e intercedia diante de Deus. Uma das últimas, está mais na frente, sempre no livro de Números, está lá no capítulo 14, que o povo sempre que se revoltou contra Deus, né? O povo sempre bateu de frente, nunca aceitou, né, o fato de estar no deserto. Teve um momento que alguns estrangeiros no meio daquele povo ficaram com gula
e tiveram vontade de comer carne, aí começaram a falar no meio do povo, como era belo quando a gente morava no Egito, a gente comia carne, a gente comia carne todo dia, a gente podia se deliciar com as ervas, né, com toda a comida do Egito, com as frutas. E o povo ali começou a dar ouvido e começou a murmurar também. E Deus que faz? Deus se revolta, entre aspas, e diz a Moisés, né, que no dia seguinte sopraria um vento, e aquele vento traria cordonizes, e aquele povo ia comer, e antes que a carne ainda estivesse no meio dos dentes, eles iam cair mortos, porque eles blasfemaram contra Deus, em pecado de gula, levaram o povo a pecar. E assim foi, né? Esses que blasfemaram contra Deus, sempre Deus foi matando, foi como que castigando. E chega um momento quando Deus manda 12 homens reconhecer a terra de Canaã para entrar. E olha que isso aqui, gente, não durou muito tempo. Porque no livro de Números cita os rituais, tudo, né, o tempo que eles usaram para construir todos os acessórios, o tabernáculo. Quer dizer, aquele tempo ali, né, aquele meio tempo que eles saíram do Egito, Moisés subiu para o Monte Sinai, ficou ali um tempo, desapareceu, aí o povo levantou o bezerro de ouro, depois Moisés desce, quebra as tábuas da aliança, depois sobe por mais 40 dias. Então, dias aqui, dias ali, 40 aqui, 40 ali. Eu não sei, mas eu imagino que o povo ficou ali no deserto naquele período muito pouco tempo. Né? Talvez 1 ano, 2 anos, eu não sei, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns meses, vamos dizer assim. Até que Deus, né, leva a 12 homens das tribos, né, os líderes, e a terra de Canaã para reconhecer. E aí conta a história que eles veem a terra, eles pegaram um cacho de uva tão grande que eles tiveram que carregar nas costas, amarraram aquele cacho de uva numa vara, e 2 homens tiveram que carregar aquele cacho de uva, e levaram figos e tantas coisas belas. Eles viram que era uma terra maravilhosa, que realmente manava leite e mel. Aí eles chegam na terra, né, no meio do povo judeu. Daqueles 12 homens, 10 começam a espalhar medo, pânico no meio do povo, porque eles dizem: nós vimos gigantes naquelas terras, homens grandes, um exército gigante, quer dizer, a gente não tem como entrar, porque eles vão nos vencer. É uma terra sim que mana leite e mel, mas se a gente for pra lá, nós vamos morrer. Quer dizer, eles começaram a tirar a conclusão do homem. Quer dizer, com Deus fazendo tantos milagres no meio deles, eles puseram de lado, né, os milagres de Deus e colocaram em ação o julgamento, o preconceito humano. E só 2 homens, né, que foram liberados disso aí, que não falaram contra, que se salvaram. Um é Josué e o outro, eu não lembro como se chama, meu pessoal, que eu tô lendo aqui, mas eu não consigo acompanhar tudo. Mas Josué e um outro é que escaparam, e esses homens Deus matou com praga, né? Na mesma hora, quando eles começaram a manifestar ali no meio do povo a mensagem negativa, Deus os mata com uma praga terrível, e Deus jura para Moisés que aquele povo infiel, aquele povo ímpio que foi na conversa daqueles outros que entraram na terra, eles não entrariam na terra, eles não veriam aquela terra, porque eles duvidaram de Deus. Deus gira para Moisés e fala, né? Até quando, né? Até quando esse povo vai continuar a deixar de acreditar em mim? Até quando eles vão duvidar de mim? Até quando eles vão pecar contra mim? Esse povo viu milagres desde a hora que saiu do Egito, desde a hora que estava lá dentro do Egito, eles viram tantos milagres, e ainda não foi o suficiente para eles acreditarem que eu posso dar a terra para eles. Aí Deus promete, ali, né, no livro de Números, o capítulo 14, vocês vão ver ali do versículo 32, 31. Mas quanto aos meus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram.
E aí continua: os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas e toda a comunidade ímpia, né? Então, assim, a gente vai vendo, pessoal, que Deus, ele julga, né? Ele sempre foi julgando o povo, ele foi separando o trigo do joio. A gente também descobre que no meio daquele povo ali, tem um povo de espírito mau, né? A Bíblia fala sobre isso. São aqueles homens que eram de espíritos maus, né? E tinha os homens de espírito bom, que obedeciam a Deus. Um deles era Josué, que Deus promete que dará a terra para ele, aquela terra de Canaã. Então, assim, a gente vê Deus no meio daquele povo, manifestando-se de um modo tão particular, né? Eu fico imaginando, será que se Deus falasse com Moisés e se manifestasse, né, através de um profeta como era Moisés, no meio do povo, hoje em dia, imagina Deus falando conosco as coisas, como ele falava naquele tempo de Moisés, né, as respostas, igual, gente, Miriam começa a ficar toda insatisfeita porque Moisés casa com uma mulher etíope, aí começa, né, Deus vai e ouve aquela história, manda chamar eles, chama os três, olha, vem cá. Quer dizer, os três mesmos ouviram Deus chamando. E aí Deus vai e pune, né? Então é como se Deus estivesse em pessoa no meio daquele povo. Se você lê a história, né, da travessia do povo no deserto, desde a época que eles saem do Egito, como que Deus, ele conversava praticamente face a face com aquele povo. Tinha momentos que ele se manifestava, que toda a comunidade via que ele estava se manifestando, né? Quando o Monte Sinai pegava aquele fogo e dali saía aquela voz de trovão, o povo tinha medo. Moisés, vai você, porque nós não temos coragem de ouvir esse Deus. É isso, meu povo. Deus, ele se revela através da Bíblia. E mano a mano que a gente vai lendo, né, a palavra de Deus, a gente vai conhecendo a pessoa do próprio Deus. Quem não conhece a Deus, imagina um Deus, uma entidade, um ser celestial, um ser sentado num trono branco, um ser que é luz, um velho, né, entre outras coisas. Mas a verdade é que Deus, ele é muito pessoal. Deus, ele é muito íntimo, Deus é muito conosco. E o problema é que muitas das vezes a gente não dá valor a essas coisas. Deus, ele é muito pessoal. Deus, eu creio que ele quer mesmo viver uma vida de intimidade conosco. Eu creio que ele tem uma interpersonalidade a cada um de nós. Quer dizer, com cada um de nós ele quer falar, ele quer se manifestar, ele quer se expressar. E cabe a nós, né, aprendermos a ouvir a expressão de Deus nas nossas vidas a cada dia. Então é por isso que eu estou falando sobre isso essa manhã. Estou tendo a oportunidade e estou falando. Eu gostaria mesmo de deixar diante do altar do Senhor essa mensagem nessa manhã e a pedir a Deus que nos desse realmente discernimento, que nos desse paciência, como Moisés, né, que via tanta cachorrada. Moisés, ele via tanta coisa absurda, mas ele tinha tanta paciência. E ele sempre intercedia pelo povo, mesmo quando o povo vinha em cima dele, porque normalmente tudo vinha nas costas de Moisés. Até o ponto que ele gira para Deus e fala: meu Senhor, eu não vou dar conta sozinha desse povo, é um peso muito grande para mim. E aí Deus manda levantar 70 líderes no meio do povo e faz com que o Espírito Santo de Deus pare sobre aqueles homens. A Bíblia diz que eles começam a profetizar. E ali eles começam a dividir o fardo daquela obra com Moisés, né? Então o povo não ia só mais até Moisés, mas ia também a esses outros 70 líderes. Então a gente vê o cuidado de Deus com Moisés. Quando Moisés bate naquela pedra, quando o povo começa a pedir água e começa a blasfemar, reclamar, Moisés fica muito nervoso. Ali dá a entender que é a primeira vez que Moisés perde a paciência. Aí ele vai com raiva e pum, bate na pedra. Porque Deus vira para ele: toque a pedra. E daí vai sair água. Moisés ficou indignado, injuriado.
Porque o povo era pesado demais, o povo era muito difícil. Aí o que que acontece? Moisés vai, bum, bate na pedra, sai água. E aí Deus liga para Moisés e fala: porque você fez isso, você não vai pisar na terra que eu prometi. Você vai ver a terra, mas não vai pisar nela. Muita gente leva para o lado que Moisés pecou contra Deus. Realmente, na santidade que Deus tem, Deus é santo, então tudo que é contra de Deus é pecado. Mas eu vejo ali um Deus que guarda Moisés, né, que olha para ele e fala: gente, esse homem está muito cansado. Esse homem não tem mais condição, eu vou dar férias eternas para ele. Aí a Bíblia fala, né, que Deus leva Moisés para o monte, antes Moisés despede do povo, passa, né, o seu empenho, o seu trabalho para uma outra pessoa. Não sei se Arão acho que morre antes de Moisés ainda. Josué, para quem que ele passa? Eu não lembro. E depois ele sobe, né? E ali onde Deus leva ele, ele tem uma visão de toda aquela terra que Deus estava prometendo para o povo. E ali a Bíblia diz que Moisés descansa. Depois vem o anjo, pega o corpo de Moisés e leva embora. Então o corpo físico de Moisés nem ficou nessa terra. Deus levou o corpo dele com um anjo para o céu. Olha para vocês verem que história linda. Eu acredito que ali é um consolo que Deus dá para Moisés. Moisés suportou 40 anos pelo pecado do povo. Moisés pagou 40 anos ali naquele deserto. E ele teve que suportar murmuração, teve que suportar a indignação do povo com Deus, blasfêmia, bestêmia contra Deus. E ele sempre vinha diante de Deus e intercedia: Senhor, Senhor, tem misericórdia desse povo. Senão os egípcios e outros povos que ouviram falar que o Senhor os tirou do Egito vão dizer que o Senhor não conseguiu levar esse povo para a terra prometida, aí o Senhor os matou. Né? Quer dizer, nem o Senhor, que é todo poderoso, conseguiu com esse povo. Não faça de Deus, o nosso Pai, Deus em pessoa e Jesus. E que nós possamos realmente reconhecer a grandeza, a glória deles. Então, eu gostaria de orar nessa manhã, meu Senhor, em primeiro lugar te agradecendo, porque o Senhor é doce, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é sensível, o Senhor realmente se importa com cada um de nós, no nosso modo de viver, na nossa natureza. O Senhor se importa, Senhor, com cada um de nós. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos mostra quando nós pecamos, onde que está o erro. Então eu gostaria de Deus, nesse momento, clamar ao Senhor em nome de Jesus por cada vida que está aqui. Oh, meu Pai, assim como Moisés, Deus. Moisés sempre vinha diante do Senhor, intercedendo pela vida daquele povo. Oh, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo no nosso meio um coração contrito, um coração grato, um coração sincero contigo, meu Deus. Um coração, Pai, que tenha tanto discernimento entre o certo e o errado. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar realmente abençoando a cada um de nós.
Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando direção e que nós venhamos a perceber que o Senhor nos está dando a direção e que nós possamos cumpri-la, Senhor, que nós possamos fazer segundo aquilo que o Senhor nos ordena. Oh, meu bom Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas que estão aqui comigo, oh, meu Deus, eu não sei os problemas, as dificuldades, as lutas, ó Deus, mas o Senhor conhece a cada um, Senhor, dentro dos seus corações, as intenções, os sonhos, os planos, a realidade dos sentimentos deles para com o Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo, tira do nosso meio o pecado, Senhor. Se em algum dos nossos corações ainda jaz a falta do perdão, a indignação com alguém, porque talvez essas pessoas nos fizeram mal e a gente fica indignado, tira do nosso coração, que nós venhamos a ser como uma ovelha realmente, Senhor. Mansa, humilde, tranquila, Senhor. Que o julgamento que venha a ser feito do Senhor na vida daqueles que nos atacam, mas que nós não venhamos, ó Deus, a vir contra a ninguém. Moisés passou todos aqueles anos suportando um povo muito difícil, mas em momento nenhum, meu amado, Moisés veio contra Deus e foi falando: me tira daqui que eu não aguento mais, esse povo é difícil demais. Ele reconhecia que era um povo difícil, mas ele sempre punha diante do Senhor: Deus, tem misericórdia, Senhor. Leva esse povo, faz ter vitória, não faz envergonhar o teu nome, meu Deus. Moisés, ele tinha um zelo tão grande pelo nome do Senhor, pela pessoa do Senhor, pela presença do Senhor. Quando ele bate naquela pedra, Pai, para que ela saísse água, ele estava revoltado com aquele povo, porque aquele povo estava sempre reclamando de tudo. E ele, com raiva, finalmente perde a paciência e bate naquela pedra, como se diz: basta. Esse povo não merece nada e eles têm tudo que o Senhor que eles pedem, né? Uma indignação. Oh, meu amado, meu querido, cuida dos nossos corações. Enche a nossa vida, Senhor, de zelo. Enche a nossa vida de amor verdadeiro. Como dizia o apóstolo Paulo: sem o amor nada tem valor. E é verdade, meu bom Deus. Que o Senhor possa estar realmente enchendo os nossos corações, completando as nossas vidas a cada dia, não deixando que nós venhamos a esquecer em momento algum que o Senhor está vindo, e que nós possamos ser realmente testemunhos de vida, onde for que nós viemos a pôr os pés. Meu Pai, em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço. Meu Deus, eu agradeço, mas eu agradeço realmente por cada momento que o Senhor tem concebido para as nossas vidas ainda nesse tempo de graça, que o Senhor ainda está com essa janela, as portas, né, da graça ainda estão abertas e o Senhor tem colhido o teu povo. Muito obrigada pela graça que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigada pela misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela importância que o Senhor tem dado a cada um de nós. Meu Deus, eu te agradeço. Espírito Santo, convença o nosso coração a cada momento do pecado. Cada vez que nós falharmos, ó meu amado Espírito Santo, que tu possas realmente nos mostrar o ponto onde estamos errando e que a gente possa consertar, Senhor, em tempo e fora de tempo, que a gente possa pregar a tua palavra, que nós possamos estar realmente capacitados, ó meu Deus, para fazer a tua obra em todo momento, Pai. Meu Deus, essa é a oração que eu te faço. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar continuando a guiar os nossos dias, que o Senhor possa continuar a guiar, Senhor, os nossos passos, que o Senhor possa encher o nosso coração, meu Deus, encher o nosso coração de Ti, da Tua pessoa, da Tua presença, da Tua bondade, do Teu zelo, do Teu amor, da Tua glória, do Teu esplendor, do Teu ser, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu perdão e da Tua justiça, Senhor. Que nós possamos ter completa e total consciência de quem és Tu e de quem somos nós. Meu Deus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. A esses meus irmãos, a esses meus ouvintes que estão aqui comigo nesse momento, se tem algum deles que não tem conseguido ter força para ler a Bíblia, ó Espírito Santo, que Tu venhas motivar o coração dessas pessoas e abrir os olhos delas e levantá-las, ó Deus, a ler a Bíblia. E que elas possam começar realmente a entender a Tua palavra, a conhecer o Senhor face a face, como dizia Moisés. Praticamente, Deus, nós conhecemos o Senhor face a face espiritualmente quando nós lemos a Tua palavra. É ela o nosso alimento, é ela o nosso remédio, é ela o nosso bálsamo, o nosso consolo, a nossa força, o nosso ar que respiramos. É a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço mesmo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em cada uma das nossas vidas. Eu entrego essa oração no Teu altar agora, no nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai.
É um tempo curto, é um tempo pequeno de oração hoje, mas eu gostaria realmente de deixá-lo no teu altar e não de deixá-lo perdido. Mas eu te agradeço, Pai, e que esse vídeo tenha êxito, Pai, em todo momento, que ele realmente venha estar sendo publicado e que ele possa chegar aos corações necessitados que o Senhor levantou para estar comigo aqui participando dessa oração. Eu te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, é isso. Se esse vídeo der certo, eu vou ver se eu continuo fazendo até antes de eu estar fora por uns 10 dias. Eu vou procurar fazer alguma coisinha sempre, justo para não estar muito longe, né, desse ministério, desse momento maravilhoso que Deus tem me dado. Eu agradeço mais uma vez pela participação de cada um de vocês aqui comigo. De todo o meu coração, realmente eu agradeço. E desejo que Deus possa estar prosperando a cada um